Olá, crianças, a paz do Senhor. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para gravar mais uma aula da lição dos juniores, a número 7. E o tema dessa semana é Josué, um líder forte e corajoso. Lição muito boa, a gente vai aprender muito sobre a vida de Josué. Então, para a gente começar, nós vamos orar? Vamos falar com o Senhor Jesus? Eu aqui da minha casa, você da sua. E a gente fala com o Senhor. E a Bíblia fala que quando nós falamos com Ele, oramos, Ele ouve e nos responde. Às vezes, não no momento que a gente quer, na hora que a gente quer, mas naquele momento que Ele acha que é necessário para a gente receber aquilo que Ele tem para nós. Às vezes a gente quer uma coisa, né? E a gente ora. Ah, Senhor, está demorando. Não. Tudo no tempo certo. O Senhor não atrasa nem adianta. É no tempo certo. Mas o que acontece? Ele nos prepara para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Que às vezes a gente não está preparada para receber. Não é verdade? Mas vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo Ele para que Ele fale conosco. Vamos lá, todo mundo? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelos meus irmãos. Muito obrigado pelo meu lar. Muito obrigado pelo teu cuidado, que o Senhor não tem deixado faltar nada. Muito obrigado pela comida que não nos falta. Muito obrigado pela nossa saúde. Senhor, muito obrigado por cada cuidado que o Senhor tem conosco. Muito obrigado. E eu te peço também, Senhor, tira este mal do mundo, tira essa doença ruim que está matando tanta gente, deixando tanta família triste, Senhor. Cura a nossa terra, cura a nossa nação. E também te peço, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Abra os nossos corações, o nosso entendimento para aprender mais e mais da Tua palavra. E que a Tua palavra fique guardada no nosso coração, na nossa mente e que a gente venha pôr em prática todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém? Então, todo mundo aí com a sua revista da Escola Dominical, Juniores, e a Bíblia. Não podemos esquecer sempre de pegar o quê? A Bíblia. Não é verdade? A Bíblia nos ensina sobre tudo. É uma bússola que nos ensina, nos conduz o caminho do céu. Então, para a nossa lição de hoje, a gente vai falar hoje sobre Josué. Por que a tia colocou aqui Deus, a palavra Deus, e coloquei Josué aqui? Antes de Josué, semana passada, nós falamos de Moisés, não foi? Hoje nós vamos falar de Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. O que é isso? É uma pessoa que sucede. E o que sucede? Sucede a ficar num lugar do outro. Moisés teve uma contribuição muito importante na vida dos hebreus. E agora Moisés vai nomeia Josué. Para que Josué dá continuidade ao trabalho que ele começou. Não é verdade? Então, e que Deus? Por que eu coloquei Deus? Deus falava com Josué. Josué era o tempo todo orientado por Deus. E a gente vai aprender mais sobre isso. Não é verdade? E o texto áudio de hoje, que é o nosso Memorizando, ele está no livro de Coríntios. 1 Coríntios 15, capítulo 15, e o versículo 57. Então, vamos aprender? Olha, vamos lá de novo, a tia deu uma erradinha aqui, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 57. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus que já nos deu a vitória por meio de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Nos deu direito, sabe de quê? De salvação, vida eterna. Nos libertou da morte do pecado. E a nossa história está baseada no livro de Josué, capítulo 1, do 1 até o 18. Josué, capítulo 6, 10, 12 e 14. Então, vamos entender melhor a nossa história? Então, tá. Olha, vocês lembram que Moisés libertou o povo lá do Egito, né? Semana passada nós falamos das pragas, falamos como que Deus tirou o povo com mão forte. E hoje, agora nós vamos falar de Josué. Depois que o povo saiu de lá do Egito, caminhando, qual era a promessa daquele povo? A promessa que Deus tinha para aquele povo era o quê? Conquistar Canaã, a tão sonhada terra prometida, não é verdade? E Deus vai lá, orienta Moisés. E Moisés aqui agora, o que Moisés faz? Moisés vai lá, apresenta Josué para o povo, para o sacerdote,
e coloque as mãos sobre a cabeça de Josué, abençoa Josué, e agora Josué que vai dar continuidade. E passou mais algum tempo, Moisés é recolhido, o Senhor recolhe Moisés, e agora Josué ficou com a responsabilidade de guiar o povo até Canaã. Gente, que responsabilidade para Josué, viu? Não foi fácil. Olha para você ver, Josué ele tinha a responsabilidade de levar o povo até Canaã e ainda teria que fazer o quê? Chegar lá, dividir a terra em 12 tribos, as tribos de Israel, de maneira justa, de maneira que toda aquela terra fosse povoada e de maneira justa, para que tudo desse de acordo com o que Deus estava instruindo. Foi fácil para Josué, não. E Josué, gente, olha, a Bíblia fala que ele era forte, corajoso, temente ao Senhor. Olha o que Josué passou. Josué, ele vivenciou a trajetória de Moisés, porque ele estava sempre ao lado de Moisés. E ele viu ali várias vezes o povo se rebelando contra Moisés. E você acha que ia ser diferente com ele? Não, de maneira nenhuma. As pessoas são assim. Mesmo as pessoas servem de Deus, às vezes fazem isso. Fazem coisa que desagrada a Deus. Quantas vezes aquele povo se rebelou contra Moisés? Com Josué também aconteceu. Olha que dificuldade. E a Bíblia diz que Josué teria a responsabilidade de guiar mais de 4 milhões de pessoas para chegar à terra, a tão sonhada terra, né, Canaã, a promessa de Deus para aquele povo. E outro obstáculo, para começar, o povo já não tinha mais aquele maná que caía do céu. Não caía mais. Eles agora teriam que conquistar o seu alimento. Então era muita coisa, mas uma coisa que Josué tinha, sabe o quê? Ele tinha comunhão com Deus, intimidade. Ele falava o tempo todo com Deus e Deus orientava Josué. E olha o que Deus falou com Josué. Lá no capítulo 1 de Josué, no versículo 6 e 7. Olha o que Deus fala com Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviará, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Olha, e não te aparta da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nela de dia e de noite, para que te tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha o que Deus fala com Josué. Olha, vamos no 9 também? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde for que andares. Olha que promessa maravilhosa. Deus fala com Josué o seguinte, que ele não tenha medo, não precisa ter medo, para ele esforçar, ter bom ânimo e guardar todos os mandamentos, seguir de acordo com a palavra de Deus, que Deus seria com ele. Olha como é que Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E esse Deus mudou? Não, ele é o mesmo. O que nós temos que fazer? Obedecer a sua palavra. Então vamos aprender mais sobre Josué. Então Josué foi orientado pelo Moisés e estava recebendo orientação diariamente pelo próprio Deus, falando com ele. E ele seguiu. E Josué agora começa a conversar com o povo. Se organizar para quê? Para chegar à tão sonhada terra Canaã. E o primeiro obstáculo, um dos obstáculos que veio para Josué, vamos falar sobre 3 aqui, que foi o seguinte, para eles chegar até Canaã, eles teriam que atravessar o Rio Jordão. E a Bíblia nos conta que esse Rio Jordão, naquela época do ano, onde eles iriam atravessar, ele estava bem cheio, muito forte, alto, que não teria como o povo atravessar. Mas Deus falou com Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Você vai vencer. Se obedecer a minha palavra, não foi isso que o Senhor estava dizendo para Josué? Então, o que Deus fez? Deus instruiu Josué. E a Bíblia diz que Josué vai. E os sacerdotes aqui, ó, levando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era tipo uma caixa de madeira, grande, toda revestida de ouro. E lá dentro continha as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, um pote com maná. Simbolizava a presença de Deus. E o sacerdote agora com aquela caixa, quando eles colocam o pé, olha, só o sacerdote que podia levar a Arca da Aliança. Eu vou te colocar bem aqui para ver se dá para vocês verem. Quando os sacerdotes colocaram um pé sobre aquele Rio Jordão,
A Bíblia nos diz que da fonte parou de jorrar água. Gente, já pensou? Da fonte, da onde que mina a água, ali parou. E o rio parou e foi formando uma grande parede. E a Bíblia diz que os sacerdotes continuam ali, em pé, segurando a arca, que simbolizava a presença de Deus. E aquela multidão, mais de 4 milhões de pessoas passaram e atravessaram o rio Jordão. Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Sem molhar a ponta do pé, passou a seco. E isso é mostrando que o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E olha, isso foi o primeiro obstáculo de Josué. A gente vai falar sobre 3. E ele passou, gente, e o povo ali glorificou e adorou a Deus. E acaba por aí? Não, não acaba por aí não. Para chegar à tão sonhada terra prometida, Canaã, um outro obstáculo. Eles teriam que passar sobre uma cidade chamada Jericó. E a Bíblia nos fala que Jericó, naquela época, era uma cidade toda cercada por uma fortaleza, um muro, tipo esse aqui. A tia tentou fazer uma aqui, ó. Um muro tipo esse, todo bem forte, resistente. E esses muros eram tão largos que dava para passar até carroças, animais, tipo o carro que eles usavam naquela época. E aqui ficava cercado de soldados. Então eles teriam que entrar para passar por Jericó. E como é que entra em Jericó? Não tinha como entrar? Não tinha assim. Para nós, olhando assim. Mas para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz que Deus orientando Josué, e Deus sempre falava com Josué, Deus orientando Josué, Josué faz o seguinte, Deus orienta ele e ele envia 2 espias para ir até Jericó e espiar como que era a cidade, como é que eram as fraquezas da cidade, como é que era aquele povo, que aí ele ia montar uma estratégia de guerra e ali ele ia invadir Jericó. Olha que sabedoria, quem deu isso para Josué? Deus. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Josué era um líder que tinha habilidade com guerra, ele tinha estratégia, táticas de guerra, de luta, porque a vida inteira ele cresceu fazendo isso, era um bom soldado. Mas uma coisa é a seguinte, se Josué não buscasse orientação de Deus, de nada servia todo aquele conhecimento dele em guerra. A gente não podemos fazer nada, não conseguimos fazer nada. Quando achamos que sabemos fazer muita coisa, sem Deus nada dá certo. Nós precisamos buscar sempre a orientação de Deus, não é verdade? E foi o que Josué fez. E Josué então mandou esses espias. Só que aí descobriram esses espias lá. Quando eles estavam lá, os servos de Deus descobriram. E sabe o que aconteceu? Uma mulher chamada Raabe, lá de Jericó, o que ela fez? Ela escondeu os espias na casa dela, protegeu eles para que os soldados não o encontrassem. Eles ficou revirando a cidade e não encontrou eles. E aí eles ficaram lá na casa de Raabe. E eles prometeram a Raabe, olha Raabe, a gente vai vir, o povo hebreu, a gente vai tomar posse dessa terra, vai entrar para a cidade, vai matar todo mundo, destruir tudo, porque é uma ordem de Deus. Mas a sua família vai ficar guardada, todos aqui nessa casa. Você vai pegar uma corda vermelha, né? Muita gente fala fio de escarlate. E vai colocar sobre a sua janela, de maneira que quem vê já vai saber, todo o povo nosso vai ficar sabendo que nessa casa aqui você vai estar guardada, a sua família vai estar guardada. E Raabe fez isso. Olha a casa de Raabe, a casa dela ficava encostada com os muros de Jericó. Vocês estão voltando para ver a casinha da Raabe? Deixa eu mostrar de perto para vocês. Olha a casa da Raabe, olha a corda vermelha, e Raabe colocou. E a Bíblia diz que Josué organizou o seu exército, organizou o povo e ficou ali por 7 dias em torno da cidade de Jericó. Durante 6 dias, eles rodearam a cidade uma vez. E no sétimo dia, eles deram 7 voltas na cidade, tocando as cornetas. Na frente estava o sacerdote carregando a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E a Bíblia diz que sem lutar, aqueles muros, sabe o que aconteceu com a cidade de Jericó? Aqueles muros caíram. Derrubaram aqueles muros. Eles conseguiram derrubar os muros através de obediência à palavra de Deus. E a casa de Raabe? Segura. Ela não caiu. E a família de Raabe foi toda protegida. Ainda foi para o acampamento morar com o povo de Josué. Eles ainda deu guarita para eles, deu um lugar para eles morar. Gente, agora a tão sonhada Canaã estava cada vez mais próximo. Mas a tia falou de 3 obstáculos. Tem mais um. Eles passaram por Jericó,
conquistaram aquela terra e aí continuou caminhando. E o sonho dos hebreus era sair de tendas e ter casas para eles morarem. E era lá em Canaã, onde Deus havia prometido. Eles já sonhavam com a divisão das terras, que eram 12 tribos de Israel. Eles comentavam entre si, eles aguardavam ansiosos para isso. E seguindo sempre a orientação do seu líder, que era Josué. E Josué sendo instruído pelo próprio Deus através da sua palavra, Deus falava com ele. E aí Josué, continuou caminhando, passou por Jericó. Agora um outro obstáculo, gente. Um outro obstáculo para Josué foi que ele teria que lutar com o povo. E a Bíblia fala que para chegar em Jericó, para chegar em Canaã, tinha um povo que estava naquela terra e era um povo muito ruim, um povo perigoso. E eles teriam que lutar com esse povo. E a batalha ali não era fácil. Deixa eu olhar o nome desse povo aqui. Eram os amorreus. E os amorreus tinham uma fama que eram pessoas violentas, cruéis e que tinham boa assim, liderança na questão de lutar. Eles lutavam muito bem. E o exército dele também era muito forte. Então Josué teria que lutar com eles. Agora, gente, olha que dificuldade para Josué. Para Josué lutar com este povo, Josué, ele estava saindo do seu acampamento e indo para o acampamento deles. Quer dizer, a terra, o povo ali conhecia aquele local mais do que o povo do Josué. Então Josué precisava de tempo. Lutar de noite, nem pensar. Não tinha como lutar de noite, tinha que lutar de dia. Gente, e Josué agora vai com seu exército para lutar com aquele povo. E aí Josué precisaria que o quê? Que o tempo ficasse maior, que o dia ficasse grande, que o sol não fosse embora. E Josué fala o seguinte, ele fala assim, olha, sol, pare, fica parado no lugar, lua, não apareça ainda, e o sol fique aí. Mas a gente sabe que o sol, ele não anda mesmo não, ele fica parado. Quem anda? É a terra. Não é que a terra anda. A terra faz o quê? Ela dá o quê? Movimentos. Porque Deus criou tudo muito perfeito. Chama o movimento de rotação. Esse é o movimento que a terra faz. Não é que o sol para. É a terra. Mas quando Deus ouviu Josué falar para que o sol parasse, Deus parou a terra. Não é que parou de uma vez. A velocidade foi diminuindo. A rotação foi bem devagar. E o dia ficou o quê? Bem longo. O sol brilhando. Aí Josué, com o seu exército, lutou e venceu os amorreus. Aí depois que eles venceram, aí é que veio a noite. Olha que coisa tremenda. Deus para o sol. Não é que Deus parou o sol, Deus parou a terra. Deus fez que o dia ficasse maior para dar vitória ao seu povo. E o que Deus não faz para nós? O nosso Deus, ele é tremendo. Ele nos dá vitória todos os dias. E a Bíblia nos conta que Josué venceu a guerra, a luta com aquele povo. E agora? Agora Josué, mas todo o povo hebreu, ele chega agora na tão sonhada Canaã e toma posse daquela terra. E a Bíblia diz que agora ele, com sabedoria de Deus, ele dividiu a terra entre 12 tribos, que é as tribos de Israel, de maneira justa. E Deus sempre falava com Josué, viva uma vida diante de mim, observando todos os meus mandamentos, a minha lei. Medite na Bíblia todos os dias, de dia, de noite, o tempo todo, e obedeça. E assim você se dará muito bem, você e toda a sua família. E a Bíblia diz que Josué e aquele povo teve vitória, porque eles observaram os mandamentos, a lei do Senhor, e obedeceu. Gostaram da história? Hoje nós falamos de mais um personagem da Bíblia que nos deixou um legado. E qual é o legado de Josué para nós? Seja forte e corajoso. Não dizia da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Segue em frente, obedecendo. Amém? Amém. Só que a tia esqueceu hoje de chamar, sabe quem? Nós esquecemos de chamar quem? O vovô, né? A vovó, né? E o vovô. Mas a gente vai fazer o seguinte, não vamos esquecer, não? Pede a vovó e o vovô para clicar lá no YouTube, no sininho, ativar o sininho no YouTube da tia Margarete e estudar essa lição conosco.
conosco. Manda pros seus priminhos, pros seus tios. E o papai e a mamãe? O papai e a mamãe, como a tia esqueceu de falar hoje, mas o papai e a mamãe, ó, com certeza estava aí pertinho de você, certo? Então tem que ficar papai, mamãe, vovô, vovó, tio, todo mundo junto conectado com a palavra de Deus. E assim a gente vai crescer mais e mais, abençoando as pessoas e nos abençoando. Olha, fique com Deus. A tia vai orar rapidinho. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado que o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, porque todas as semanas, todos os dias, nós aprendemos mais um pouquinho da tua palavra. E hoje nós aprendemos muito sobre ser forte, corajosos e obedientes à tua palavra. Muito obrigado. Abençoa cada lar, abençoe cada criança, abençoe cada um de nós. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. A gente nem merecia, mas o teu amor é muito grande. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem com mais história, mais personagem. Amém? Beijos, ó. Até semana que vem.